O coach de carreira surgiu na minha vida, talvez como uma consequência, extensão do que eu já vinha de bagagem, né? Eu trabalhei até 2012, né? Então foram exatamente 11 anos atuando no mundo corporativo, e eu sempre trabalhei, além de processo seletivo, então eu já lidava com essa questão de empregar pessoas, né? E também de treinar pessoas, né? Eu trabalhei viajando muitos anos, fazendo capacitação de mão de obra no Brasil inteiro. E essa causa é uma coisa que me tocou sempre, né? De você ter em mãos uma ferramenta, né? No caso, eu trabalhava já com a psicologia, de promover, potencializar o poder de ação das pessoas. Então, isso foi uma coisa que sempre me tocou. E aí, como eu já estava no mundo do trabalho, já lidava com essas questões de empregabilidade, isso foi uma consequência natural, seguir para o coach de carreira. E o coaching, é uma metodologia, como você bem falou no início, de potencializar resultados, potencializar o poder de ação a partir de um trabalho em cima de crenças, em cima de padrões mentais, né? De você transformar um padrão mental reativo, negativo, paralisado frente às situações de vida para um mindset positivo, fortalecido, direcionado para soluções e ação, né? Então, a minha especialização em coach de carreira foi uma coisa natural que aconteceu. Eu digo sempre, eu não planejei ser empreendedora, empresária, mas foi uma coisa que aconteceu com fluidez na minha jornada, né? E eu digo sempre que o meu barato é ajudar pessoas a encontrarem caminhos, seja de vida ou de carreira. Eu sou apaixonada por fazer isso. Tem a ver com o meu propósito mesmo, né? Então, o coach de carreira, as pessoas podem procurar o coach de carreira por diversos motivos. E a gente está falando de empregabilidade. O coach ele serve como uma estratégia fortíssima de preparação de candidatos para vagas, oportunidades, entrevistas. Porque, Barreto, hoje a quantidade de pessoas que está voltando ao mercado de trabalho depois de 15, 20 anos, muitas vezes elas nunca mandaram um currículo, porque elas começaram já como menores aprendizes e foram criando carreiras dentro dessas organizações. E se você me permite, eu até digo mais, porque até a Globo News parece que agora vai ter um programa, as profissões do futuro, que profissões que hoje não estão ali listadas e que estão fazendo história, que vão acontecer. Exatamente. Né? Então, eu acredito assim, como você está colocando, além do retorno ao mercado de trabalho, até por conta assim, da nossa longevidade a mais, nós estamos vivendo muito mais, e essa questão, me aposento, não existe, né? Esse me aposento ali. Você para um ciclo de trabalho, você reinicia outro. Exato. E você precisa se encontrar nesse universo de trabalho, né? Perfeito. E mais os jovens também que estão chegando, além das profissões que já estão aí, profissões que a gente nem imagina e que já existem e que vão se firmar no mercado. Isso. Eu lembro perfeitamente, Barreto, quando eu estava na faculdade de psicologia ainda, a disciplina Psicologia do Trabalho, das organizações, a gente lia, porque era contemporâneo o texto, né, a referência teórica, por exemplo, do Antônio Damasio, que fala sobre o ócio criativo e algumas outras questões. Mas eu lembro perfeitamente de conteúdos trabalhados em sala de aula falando dessa realidade que a gente vive hoje, né? 15, quase 20 anos depois, mostrando não só o impacto das tecnologias na reconfiguração das formas de trabalho. Hoje a gente está falando aí de reforma trabalhista, de novas formas de incluir o trabalho home office, que já é uma realidade já faz alguns anos, mas estruturar legalmente isso, né? E isso em relação, como você bem colocou, por exemplo, a aposentadoria, ela sempre foi entendida como o final da vida, né? Eu encerro aqui a minha contribuição na sociedade, mas hoje não. O barato é você perceber que a aposentadoria, assim como outros ciclos de carreira que a gente tem, né, vivencia, crises, né, de carreira que a gente vivencia, são exatamente oportunidades de reconfigurar, de dar um novo sentido para a sua vida e continuar vivendo, né? Quantas pessoas hoje estão
100 ou mais. Olha lá, você não acha que essa discussão hoje que nós temos é uma discussão muito envolve a sociedade brasileira inteira, que é a questão da previdência, né? A questão da previdência está muito linkada à questão, é lógico, é o mercado de trabalho, é o trabalho, a questão da aposentadoria, né? Que nós temos essa discussão aí que o Temer aí tentou colocar algumas regras, a coisa não avançou. A sociedade brasileira vai ter que se voltar, porque é uma questão premente, porque diz respeito à economia, diz respeito a essa longevidade toda. No caso, eu não sei como é que eu colocaria isso, mas o coach de carreira, ele não teria um pouco de link com essa questão? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de profissões, nós estamos falando de nós, digamos assim, que questionarmos essa situação de aposentadoria, inclusive, você não vê um link em algum momento dessas questões? Eu diria que tem mais do que um link, é completamente implicado, porque eu acredito muito, Barreto, na questão seguinte: a gente tem níveis de atuação política. Você tem o microcosmos, que neste exato momento a gente está realizando uma ação política, que é informar as pessoas sobre o coach, sobre o poder de ação, enfim. E a gente tem a macropolítica, que é o que a gente vê na TV aí todos os dias, as grandes lideranças, enfim. Infelizmente, né? Essa macropolítica que eu acabei de me referir aí, né? Que não seja assim, né? Que a gente consiga sair de onde estamos e chegar num lugar melhor. Não, eu acho que a grande sacada, independente do coach, né? Mas a grande sacada que todo ser humano, todo brasileiro pode, deve, precisa ter em relação a essas questões de reforma previdenciária, política, qual é o meu papel nisso? Né? O que eu posso fazer isso para a minha vida, da minha família, do meu raio de ação? Eu falo isso todos os dias no meu consultório, com todos os meus clientes. Isso não quer dizer que você está assumindo uma postura de negar a macropolítica. Pelo contrário, você está se apropriando do seu poder de ação, no seu raio de ação, com a sua família, com a sua jornada, com a sua carreira, para que isso tenha um impacto na macropolítica, de tomar melhores decisões, de fazer um voto mais consciente, de não aceitar passivamente decisões da macropolítica. Então, quando você fala assim, tem um link, tem total conexão, porque é exatamente assim. Quando você internaliza que você direciona a sua carreira, não estou dizendo que a gente não tenha desafios, muito pelo contrário, são inúmeros, né? Desde você se destacar no processo seletivo, trabalhar a questão de network, de você se manter ativo nas redes, conversar com as pessoas precisam saber que você está em busca de um trabalho. Muitas pessoas falam assim, eu odeio fazer network, mas qual é a essência do network? É trabalho de conectar pessoas, você se conectar com elas, e não necessariamente você tem que pedir algo, dar algo, você tem que trocar genuinamente. Hoje nós estamos fazendo isso aqui, né? Então, sim, o coach ele tem total conexão com esse debate que a gente tem tido, de fazer você entrar em contato com o seu poder de ação, de fazer isso na sua vida, na sua trajetória. Um assunto muito específico em relação a isso, de empregabilidade, eu vou dar um exemplo técnico. Antigamente, quando a gente falava de plano de carreira, quem é que determinava o plano de carreira? As empresas. Né? Você entra na empresa, você entrava, e a empresa dizia assim, olha, você vai, depois de aprendiz, você vai ser assistente, analista júnior, pleno, sênior, depois vai para coordenador, supervisor, coordenador, gestor, diretor, CEO. Não, office boy, né? Essa história é clássica. Então, eu entrei como office boy, hoje eu sou gerente de alguma coisa dentro da mesma empresa. É verdade. Não quer dizer que isso não exista mais. A diferença que hoje, né, vários teóricos estão mostrando é o seguinte, que tem tudo a ver com o coach. Você precisa ter a sua rota de carreira. Você precisa ter a sua clareza de onde você quer chegar com a sua vida, com a sua jornada profissional. E aí a gente começa a se deparar com profissionais no mercado que eles têm isso tão claramente que se ele está numa organização e de repente percebe, olha, essa organização não está alinhada com os meus valores, com a minha missão, eu vou conversar isso internamente, mas eu não descarto a hipótese de procurar fora, por exemplo.
Porque ele tem tanta clareza de onde ele quer chegar com a sua jornada pessoal e profissional, que ele, sim, eu quero sair, né, trabalhar com o nicho de mercado X, eu quero ter tal contribuição. Então, a lógica, ela não é mais a mesma. A lógica, ela, sim, permite que você tenha essa rota criada que passa por empresas ou tornar-se empresário, empreendedor. Então, essa lógica mudou. Você, na sua lida diária, no coach, na sua orientação, enfim, você se depara muito com esse tipo de problema? A pessoa assim, eu voltei para o mercado de trabalho, eu estou entrando no mercado de trabalho, mas assim, onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Ou estou trabalhando, mas não esse plano de carreira, como você bem colocou, ele não me satisfaz, enfim, porque eu acredito assim, o bom colaborador, porque inclusive esse termo, né, trabalhador, eu acho que está sendo muito, há uma substituição, hoje é o colaborador, né? Entendemos que a pessoa tem que trazer a sua colaboração, né? A sua força de trabalho, na verdade, é a colaboração dela para o todo, né? Vejo mais ou menos por esse prisma, né? Esse dia falava para mim uma gestora de RH, ela falou, Barreto, não é mais recursos humanos, é gestão de talentos, né? Eu falei, então tá certo, é isso mesmo, gestão de talentos, né? Isso é uma realidade. Que bom que as coisas mudam, né, Barreto? Não é verdade? Hoje a gente tem o conceito de co-criador, que é você criar junto essa realidade organizacional, de trabalho, né? Tudo bem que ainda são, vou dizer que é uma minoria que usa esse tipo de termo, mas eu acredito que isso só vai ampliar, né? Acredito que mais que o termo, que tem a conceituação assertiva. Eu acredito totalmente que é o futuro, porque muito mais do que o que nós já falamos há pouco, as profissões do futuro é o homem do futuro, é a colocação do humano nesse universo colaborativo do futuro, né? Algo que o satisfaça, algo que faça ele render em plenitude, né? Porque eu acredito muito também, viu, Lila, que o coach ele é a plenitude, ele é a busca dessa plenitude, não? E a plenitude é você integrar todas as esferas de vida. O trabalho é uma delas. Você tem a saúde, você tem a espiritualidade, você tem a família, os relacionamentos, vida social. Não é à toa que a gente trabalha a ferramenta Roda da Vida para que a gente faça um diagnóstico de como estão essas esferas e gere ações para que você possa integrar isso. Não, eu acho perfeito isso, porque eu trabalho muito com esses conceitos. Muito embora eu tenha assim, conhecidos, amigos mesmo, prestei serviço, né, como jornalista, né, em assessorias, seja em veículos, em vários. Esses tempos atrás nós tivemos aqui um grande amigo meu, que estava aqui conosco no programa, quando foi a questão que estava começando a ser julgada aquelas reformas trabalhistas e tal. Eu trouxe ele para falar um pouco. É o presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui do ABC, o Martinha, grande. Mas ele, como presidente de um sindicato fortíssimo, que deu ao país um presidente da República, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, você vê que ele tem a ideia, mas você vê a massa de trabalhadores, né, a massa de colaboradores, eles estão ainda um pouco distante desses conceitos, que serão, na verdade, uma realidade. Mas eu acho que ao nós estarmos aqui falando, conversando, e outros mais, nós já estamos levando esse conceito, essa ideia, que é uma realidade, e que o será ainda mais, nossos filhos, nossos netos, mais que nós estamos preparando o caminho, não, Lila? Com certeza, a gente está exercendo a nossa cidadania e a nossa política, né, nesse microcosmos. Eu acredito muito no poder dessa micropolítica, de levar. Não precisa salvar o mundo já hoje, imediatamente. Faça uma pessoa, faça você mesmo. Cada um fazendo o seu é um reflexo enorme de poder de ação que se pode potencializar.